Olá, eu sou o professor João Pérez e hoje estou aqui para fazer uma apresentação que eu considero muito importante para vocês, para falar sobre um assunto de extrema, vamos dizer assim, importância estratégica. Falar sobre o retorno de investimento em IoT. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de IoT. A IoT, ao meu entender, é uma grande mina de ouro, é um caminho dourado que nós temos pela frente. De um lado, ele pode trazer receitas fantásticas para as empresas que a adotam. Por outro lado, ele também pode trazer economias e redução de custo na sua aplicação. Para a gente poder entender o quanto a IoT é importante para o país, houve uma aspiração a partir do projeto do governo, do Ministério de Ciências e Comunicações, Ciência, Tecnologia e Comunicações, que desenvolveu um projeto específico, um plano IoT, um plano de ação para o Brasil. Vamos ver qual é essa aspiração, que seria acelerar a implantação da internet das coisas como instrumento de desenvolvimento sustentável da sociedade brasileira e que fosse capaz de aumentar a competitividade da economia, fortalecer as cadeias produtivas nacionais e promover a melhoria da qualidade de vida, obviamente, de todos os brasileiros. Nesse caso, é importante entender que esse projeto, ele está sendo colocado no ar de 2018 a 2022, nesses próximos 5 anos. O projeto foi feito e agora está na mão do governo, e a partir daí é que nós temos que entender. Mas se estamos falando de IoT, vamos pensar um pouquinho. Será que nós estamos falando de alguma coisa nova? O próximo slide, ele nos mostra como começou. Em 1962, com o lançamento do projeto da ARPANET, ele foi concebido. Eu diria assim, a ARPANET, a primeira rede de conexão de objetos computadores no mundo, foi concebida. E ela entrou no ar em 1969. E é interessante que já na concepção do projeto dessa rede, da ARPANET, uma rede militar, se previa a conexão de dispositivos como impressoras, unidades de fita, remotamente sendo controladas pela própria rede. Essa rede no futuro se transformou a internet que conhecemos hoje. De lá para cá, eu posso dizer que estamos em 2018 e a IoT está presente praticamente no mundo todo. Esse próximo slide nos mostra exatamente uma questão chave. 95% do que poderia ser conectado no mundo todo ainda não está conectado. Isso é bom ou é ruim? É muito bom. Nós temos a possibilidade de fazer com que todos esses objetos, todas essas estruturas possam estar conectadas em rede em benefício da humanidade. Eu costumo dizer que a IoT, neste momento, ele está em fase de gestação. Veja só, ele não nasceu ainda, ele é um feto, porque na sua visão embrionária de 1969 até 2018, ele ainda está em processo de desenvolvimento. Ele é fundamentado em tecnologias diversas. Vocês podem ver no slide toda a camada OSI e aonde eu tenho elementos de sensores, de hardware, tenho toda a parte de protocolos de comunicação, todas as estruturas de software, estrutura de segurança e na camada 7 todas as aplicações que ainda estão no começo. Tem um potencial absurdamente elevado para que isso aconteça. Para a gente entender exatamente isto, o próximo slide nos mostra uma situação indicada como uma estimativa de crescimento de IoT no mundo pela maior empresa de telecomunicações chinesa, que mostra que existe a possibilidade de 100 bilhões de dispositivos IoT conectados até 2025. Enquanto a expectativa para 2020 é de 50 bilhões. Mas isso não é nada ainda se a gente começar a entender que outra grande gigante de tecnologia, a Cisco, a maior empresa norte-americana, nos mostra que em 2020 teremos 50 bilhões e em 2030 a tendência é ter 500 bilhões de dispositivos conectados. É fundamental que a gente possa entender esse processo. É lógico, não é um aspecto só de crescimento quantitativo. Também nós temos que entender que a IoT ainda não nasceu. Eu costumo dizer que a IoT só vai nascer em 2050. Por quê?
Porque hoje as tecnologias não são padronizadas, não são uniformes, não são interoperáveis. Essas tecnologias todas, de todas as alternativas que nós temos, infelizmente são muitas, elas ainda não chegaram no nível de ter uma governança global. Ou seja, cada país tem a sua autonomia, cada país conduz a situação de uma forma. E só vai ter maturidade de IoT o dia em que todos os países puderem entender que o sistema de um país pode servir para o outro, que respeita as leis do outro país e assim por diante. Mas isso não é só o que importa. Esse crescimento está representado também por outras pesquisas, como esta que a gente pode ver nesse slide da McKinsey. A McKinsey diz e afirma que em 2017 nós temos um potencial muito grande, beirando a 4 bilhões, aliás, trilhões de dólares, e que pode chegar em 2025 a 11,1 trilhão. Veja, dessa fatia, dividido pelas verticais que a gente pode ver dentro da lupa, a gente encontra que o Brasil pode extrair disso entre 50 e 200 bilhões de reais, o que é muito significativo. Outras pesquisas também nos mostram e confirmam que exatamente o crescimento ele é muito exponencial. Eu estou com um crescimento de 2017 acompanhado, projetado para 2020, muito significativo em cada uma das verticais que são muito conhecidas hoje sobre as soluções de IoT. Este mapa que vocês podem ver é o último mapa recente, o último publicado pela Huawei, onde mostra a saúde da economia digital no mundo. E ela classifica a IoT em 3 níveis, daqueles países que estão começando a adotar, daqueles países que já adotaram e daqueles países que já estão alcançando receitas muito significativas com a IoT. No caso do Brasil, nós estamos na 30ª posição e, infelizmente, estamos atrás do Chile, estamos atrás da Rússia, mas estamos na frente de outros países como o México, a Argentina, que também estão engajados nesse processo. Bom, daí vem uma questão. Em 2018, nós temos o mercado, de modo geral, tem muitas dúvidas sobre o futuro de IoT. Esse futuro, ele é difícil de ser compreendido se nós não analisarmos uma série de fatores que são de extrema importância. Então vamos a ela. Primeira coisa é entender a questão dos ciclos tecnológicos, da maturidade das tecnologias de IoT, entender que tudo isso é previsão. Uma tecnologia, ela nasce, ela chega ao seu apogeu e depois vai ao declínio. Hoje, felizmente, nós encontramos tecnologias de segurança de IoT com um nível de maturidade já bastante satisfatório, vamos dizer assim, com alcance previsto para entre 1 e 3 anos, e no ciclo de maturidade eu diria que nós devemos chegar lá com certeza. Outras tecnologias podem ser vistas nesse gráfico, elas vão chegar exatamente ao seu declínio, mas em tempos maiores, chegando aqui a previsão até 10 anos. Tudo isso é importante para que a gente possa entender o quanto a IoT tem para evoluir ainda. E, obviamente, não podemos esquecer que depois de um ciclo e do declínio, inicia um novo ciclo. É uma onda senoide e que ela inicia e termina e assim por diante. Infelizmente, nem todas as notícias são boas. A Cisco nos diz, em maio de 2017, em Londres, na sua pesquisa, que próximo de 60% das empresas que iniciaram projetos de IoT tiveram que parar no meio do caminho porque esses projetos foram considerados muito complexos. E que 75% das organizações que concluíram projetos IoT não tiveram sucesso. Esses números são ratificados por outra pesquisa da mesma empresa, nesse próximo slide, que nos mostra que apenas 26% das empresas completaram suas iniciativas IoT com sucesso. No entanto, 62% das empresas acreditam que as promessas que a IoT traz sejam realmente reais, positivas. Por outro lado, 60% acredita que as iniciativas de IoT são boas no papel, mas muito difíceis de serem implementadas de fato. E 66% acreditam que os custos de IoT projetados ultrapassam os seus orçamentos em infraestrutura ao longo do tempo. Esse é um problema.
Outra pesquisa que mostra os desafios que nós temos sobre a IoT também nos apontam que 45% dos entrevistados se preocupam com a segurança de IoT. Outro fator de extrema importância é que 32% acreditam que a IoT tem um alto custo e um retorno incerto. E o terceiro nível de pesquisa diz que existe, e é muito claro que exista hoje, as dificuldades de integração das soluções IoT com as soluções legadas, com aquilo que já está operando dentro das organizações. Isso é natural que aconteça. E aí tem outras informações. Bom, na verdade, o aspecto segurança é um problema crítico para a IoT. Mas será que segurança não é um problema crítico para tudo? A nossa segurança pública, a nossa segurança pessoal, a segurança da internet, tudo que se trata de segurança não deixa de ser problema. No caso de IoT, é importante aqui a gente verificar nesse slide de que existem pesquisas sobre quanto custa o impacto, por exemplo, de uma negação de serviço utilizando os dispositivos IoT, na ordem de 127 mil dólares nesse processo. Quando eu penso que essa pesquisa mostra uma outra coisa que é muito preocupante, é que a parte mais cara, 145 mil dólares projetado de perda, são produzidas pelos próprios funcionários, pelos participantes do processo IoT. As pessoas, os insiders, eles produzem o maior custo. Mas quando eu somo todos os custos das possibilidades de segurança IoT, o resultado realmente é muito grande. Nesse slide vocês têm uma informação que aqui o NIC-BR nos diz que em 2018 quadruplica o número de ataques de negação de serviço originados por dispositivos IoT no Brasil. Isso é muito sério e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, o que fazer? Como é que nós podemos buscar sucesso em soluções? O que a gente sabe é que a IoT é uma grande bolha, ela está crescendo de forma exponencial, uma bolha de ouro, é uma corrida intensa e ela deve abranger o mundo todo, isso a gente sabe. Mas como buscar soluções? Como é que a gente pode chegar a ter projetos de IoT bem-sucedidos? A minha recomendação é muito simples. Qualquer projeto da IoT tem que começar a partir de um business plan. Ou seja, eu tenho que entender a visão do negócio, eu tenho que entender uma série de características onde eu quero chegar para chegar a resultados. Obviamente a IoT tem que proteger o investimento, a IoT tem que levar à busca do retorno sobre o investimento. Veja, um business plan, ele também tem que se basear num business case, eu tenho que fazer protótipo, eu tenho que desenvolver a solução antes dela iniciar ou ser considerada viável economicamente. Ora, do que nós estamos falando? Nesse próximo slide eu mostro que soluções de IoT necessariamente têm que buscar o retorno financeiro. E é por isso o mote da nossa fala, que é garanta o ROC e alcance o ROI. Ou seja, o que é garantir o ROC? Garanta o investimento em segurança e alcance o retorno de investimento do projeto como um todo. Para a gente entender isso um pouco, vamos falar um pouco do ROI, do retorno sobre investimento. É uma fórmula extremamente simples, conhecida de todos, clássica, mas é altamente polêmica. Existem os puristas que vão dizer que essa fórmula não é certa, mas é assim que, como estimativa, as pessoas fazem. Ou seja, quando eu olho numa fase de projeto, eu estou falando sobre o risco ou o ganho esperado, o risco que eu tenho mais versus o ganho esperado, versus o valor investido. Então, na fórmula que a gente pode ver no slide, eu tenho o ROI como resultado do ganho esperado menos o valor investido, dividido pelo valor investido, multiplicado por 100. O ROI é muito simples, polêmico, mas simples. Por outro lado, no próximo slide, eu estou falando do ROC, que é o ponto-chave do que nós temos que entender. O ROC, ele é equivalente ao ROI, só que é a questão da projeção do retorno de investimento em segurança. O ROC ele é composto muito parecido com o ROI, mas ele tem uma sigla, a LE, que é a expectativa de perda anual. LE é um valor composto por dois elementos. Vamos ver aqui no slide, eu tenho um aspecto que é
expectativa simples de perda por vários tipos de ataque, de ocorrência, multiplicado pela quantidade de vezes que eu estimo que essa ocorrência vá existir em um ano. Quando eu olho a fórmula do Rossi, eu vejo que eu tenho, então, a expectativa de uma única perda, ou de todas as perdas sobre aquele projeto, multiplicado pela quantidade de vezes por ano, que me forma o ALE, menos o custo que eu investi na solução para mitigar, para reduzir essas perdas, dividido pelo próprio custo que eu investi na redução. Ou seja, ele é muito parecido com o ROI, apenas ele nos dá um parâmetro, que é o retorno do investimento, quanto eu deixo de perder se eu investir em segurança. Daí vem, na nossa sequência, o que nos importa é, de fato, como é que eu calculo o ROI sobre projetos de IoT. Esse próximo slide é a minha proposta de ROI sobre projetos de IoT, que nos mostra o seguinte: o ROI de IoT é igual os ganhos estimados no projeto, exatamente igual ao ROI convencional, adicionado do valor do Rossi, que eu calculei previamente, menos o valor investido no projeto, dividido pelo valor investido, multiplicado por 100. Obviamente que essa variável Rossi adicionada ao ganho do projeto vai e deve ser positiva para que o retorno de investimento final em IoT seja mais significativo. Bom, eu chego num ponto em que eu comecei a fazer o business plan, em que eu fiz o business case e calculei o ROI de IoT, e agora a minha ideia está aprovada, passou, mas ela não está aprovada completamente. Por quê? Porque eu tenho ainda que começar a pensar numa série de coisas. Então esse próximo slide mostra a solução aprovada. Eu tenho que ir para frente, entender o seguinte, que qualquer coisa que eu vá fazer em IoT, eu tenho que adotar pelo menos uma concepção por design, ou seja, o projeto tem que incorporar no DNA de IoT estratégias adequadas da minha solução, segurança, proteção de dados, privacidade e governança. Se eu não pensar em tudo isso na fase de concepção do projeto, eu não vou conseguir chegar num projeto de IoT realmente viável. Por outro lado, eu também não posso tratar um projeto de IoT único e exclusivamente a nível de projeto eletrônico, do desenho do circuito, da solução, mas eu tenho que entender que para desenvolver um projeto, eu tenho que entender que a IoT é e deve utilizar as melhores metodologias, como o PMBOK, por exemplo, para poder fazer gestão do projeto. Eu tenho que ter, a gente pode ver aqui no slide, uma fase de inicialização, uma fase de planejamento do projeto, uma fase de execução, uma fase de acompanhamento, uma fase de finalização do projeto. E não importa, quando eu falo projeto, eu estou falando da solução de forma integrada, tanto de hardware, software, do empacotamento, da estrutura de marketing, de tudo aquilo que eu preciso para que um projeto IoT possa ser comercial ou possa ser utilizado internamente. E quando eu estou falando de marketing, eu estou falando inclusive da visão que eu vou vender para dentro ou para fora da organização. Obviamente, existem outros parâmetros, como esse que a gente está mostrando aqui no próximo slide, muito simples. Qualquer que seja o projeto da IoT, mesmo na sua fase de prototipação, ele tem que começar com componentes de qualidade. Muitos projetos da IoT começam e não funcionam porque as pessoas usam na fase de protótipo equipamentos ou dispositivos ou módulos eletrônicos, componentes, sensores que não são adequados, não têm qualidade. Quando a gente olha isto para a ótica do desenvolvimento de software, é a mesma coisa. Então não busca parceiros confiáveis, não faz um desenvolvimento adequado. Então a seleção da qualidade dos componentes da solução, ela é fundamental. Por outro lado, já que nós vimos que existe uma preocupação muito grande com a segurança, e essa preocupação é real pela responsabilidade solidária de quem fornece o produto, ou de quem usa o produto, com as informações, tanto corporativas como as informações dos clientes, é importante a gente ver nesse próximo slide os 10 principais riscos que a IoT tem. Então, quando eu olho, não importa, eu faço a melhor solução de IoT, empacoto essa solução. Na hora que eu vou instalar a segurança física do ambiente onde eu estou instalando um dispositivo, um objeto, né? A IoT não é boa, então eu tenho problema. Aí vai a questão do software e firmwares vulneráveis, criptografia, ou seja, esses 10 principais
tipos de problema de solução, eles são fundamentais, eu não vou discuti-los aqui, mas eles são fundamentais serem resolvidos. Portanto, a afirmação que eu faço nesse próximo slide é que eu tenho que garantir a segurança de dados da IoT. E quando eu falo na segurança, eu tenho que pensar na privacidade, não só dos dados pessoais que possam estar trafegando, dados de pessoas que trafegam por redes ou por estruturas IoT, mas nos dados corporativos. Por quê? Tudo aquilo que trafega numa rede tem dono. E a privacidade da empresa, como a privacidade das pessoas, precisa realmente ser considerada. Daí vem a minha proposta de que muita gente não leva em consideração o uso de componentes de plataforma de segurança, né, de plataforma de confiabilidade. São componentes eletrônicos que já estão disponíveis e normalmente eles não entram nos projetos eletrônicos de solução IoT. Por quê? Porque, na verdade, eles encarecem o custo. Então, obviamente, a proposta de trazer o ROSS é que, ao fazer um projeto e considerar a inclusão desses componentes de segurança, eu estarei fazendo com que o meu projeto aumente de custo inicial, mas ele traga retorno ao longo do tempo. É importante observar nesse slide que está mostrando os componentes que, na verdade, esses componentes tratam de processos de criptografia, processos realmente de validação da informação, né, de hash da informação trafegada e de uma série de outras estruturas que são fundamentais. É importante observar também que normalmente esses módulos de eletrônica, eles são soqueteados porque as tecnologias de segurança evoluem e eu não posso inviabilizar meu projeto de IoT por utilizar um componente fixo que não seja depois substituível ao longo do tempo e que não possa sofrer evolução e garantir a segurança do meu sistema ao longo da vida útil desse sistema. Então é importante a gente entender isto. Por outro lado, eu não posso concluir um projeto e dizer que o meu business plan, meu business case está feito se eu não fizer uma prova de conceito final. Então é fundamental que a gente entenda, fazer o test bed, ou seja, um teste em profundidade na eletrônica, desde o início do teste do próprio business case, comparando o escopo com a especificação, comparando o teste de instalação, fazendo, ou seja, uma série de testes que garantam até o nível de que eu possa verificar se o meu projeto estaria apto à internacionalização. Ou seja, não adianta eu pensar em desenvolver um projeto lindo, maravilhoso de IoT e depois não estar apto para comercializá-lo fora do país. Então eu preciso ver isso. E obviamente, como último elemento, eu tenho que fazer dentro desse business plan, de business case, eu tenho que fazer a projeção do retorno de investimento. Esse é um lado extremamente importante. Bem, se eu tenho então meu projeto aprovado, a produção está aprovada, eu passei por todos os testes, já tenho uma visão de garantia de retorno de investimento do meu projeto, o que vem agora? O que eu tenho que fazer? Vem um passo que muitas vezes ele é deixado para segundo plano. Eu tenho que produzir em escala a minha solução. E obviamente que aí eu tenho que buscar parceiros que possam ter sistemas automatizados de produção, com confiabilidade, com garantia, processos automáticos. A maioria dos projetos fracassam muitas vezes porque na hora de eu viabilizar o produto, eu vou transformar no produto artesanal para reduzir custo e não vou utilizar uma montagem de qualidade industrial, que ela é fundamental para que um projeto seja bem sucedido. Por outro lado, eu vou tocar num ponto aqui, talvez possa ser novidade para alguns, no próximo slide eu mostro uma coisa interessante. Depois de um projeto feito, instalado, ele precisa ser testado continuamente. Não basta achar que eu investi em segurança, que eu fiz tudo o que precisava, eu comecei a comercializar, tive sucesso, mas eu preciso verificar se a segurança embarcada foi efetiva. Esse slide, ele está mostrando para a gente mecanismos de busca. Eu falo do Google para achar um site na internet, mas eu estou falando de produtos aqui, de mecanismos de busca para achar um dispositivo IoT conectado na rede internet mundial. Eu tenho mecanismos de buscas, hoje nós temos aí 4 concorrentes, 3 que operam com IPv4 e 1 que opera com IPv6, que localiza dispositivos
que estão abertos na rede. Será que minha proteção está efetiva? Será que alguém vai localizar o endereço IP da minha rede? O que vai acontecer se eu buscar isso? Eu tenho problemas sérios. Portanto, é importante entender que eu tenho que checar a segurança da minha rede IoT sempre que for possível. Bem, será que só isso basta? Não. Na verdade, eu tenho que saber uma série de outras coisas. Primeiro, a preocupação com leis e regulamentos internacionais. Eu tenho que utilizar princípios de governança, de compliance, para analisar todo o processo. Eu tenho que verificar a posição de organizações no mundo que tratam de segurança. Eu tenho que ver as minhas normas internas, eu tenho que fazer tudo isso estar funcionando. Para ficar claro, vamos entender um pouquinho do que nós, brasileiros, podemos esperar que o governo faça por nós. O projeto Internet das Coisas, um plano de ação para o Brasil, que foi desenvolvido em 2017 e que começa a valer a partir de 2018, ele trouxe para a gente uma série de propostas excelentes. Veja que como ele foi concluído no final de 2017 e foi liberado para o governo agora, o governo começa a trabalhar no projeto em 2018. Nesse próximo slide, eu trago para vocês aqui uma visão de todos os relatórios que o projeto concluiu, inclusive com um link na parte de baixo, onde todos esses relatórios podem ser obtidos. É importante dizer que eu vou citar o relatório número 8, que é o relatório de plano de ação, e talvez seja o relatório mais importante. E eu cito aqui o seguinte: tudo aquilo que acontece depois da entrega do último relatório está na mão do governo agora. E nós precisamos checar se tudo aquilo que foi proposto pelo estudo será cumprido ou não pelo governo. Olhando, então, a aparência dos dois relatórios, o primeiro, que está mais à esquerda, é o relatório do plano. Ele é um relatório bem completo, mas ele tem um subproduto que é um capítulo regulatório. E esse capítulo regulatório ele é tão importante que ele foi feito à parte. O resumo de tudo isso está naquela projeção à direita, que seria os slides de um plano de ação Brasil, um resumo das coisas. Tudo isso está fácil dentro do documento que eu mostrei anterior, onde podem ser localizados. Para que a gente possa entender, todos esses documentos, ao meu entender, têm um nível de qualidade muito bom. O estudo foi muito profundo, ele trouxe e trará muito benefício para o país, com as suas estratégias, com propostas que o governo, se segui-las, vão trazer benefício para a sociedade brasileira. Olhando, então, do ponto de vista do projeto, ele mostra as verticais e sobre tudo que você pensar em IoT, eu tenho, na verdade, 4 horizontais, que seria o capital humano, ou seja, eu tenho que pensar que a IoT no Brasil não vai para frente se não tiver gente qualificada, adequada para não só seguir, mas manter, fornecer, suportar os projetos de IoT. Assim como eu tenho que olhar, o próprio slide aqui nos mostra, eu tenho que pensar que eu tenho que inserir a inovação e levar para a inovação internacional. Eu não posso fazer nenhum projeto de IoT no Brasil sem olhar para fora o que estão fazendo sobre aquela solução, quais são as propostas lá fora, porque de repente elas são mais completas ou menos completas que a nossa, mas elas devem ser interoperáveis. Então esse é um ponto de extrema importância. E o próximo seria o regulatório, segurança e privacidade. Não adianta eu querer fazer um regulatório no Brasil que vá na contramão da história, contra coisas que estão sendo feitas nos Estados Unidos e na Europa. Eu tenho que fazer alguma coisa que se alinhe e que seja razoável e que atenda às expectativas dos brasileiros. Por outro lado, quando eu olho pelo aspecto de infraestrutura e interoperabilidade, é fundamental. Esses itens todos foram contemplados no projeto. Veja, o nosso foco é regulatório, segurança e privacidade. Nós podemos dizer que isso é fundamental, como nós vimos que segurança é um ponto crítico, e o regulatório ele é crítico para nós porque nós temos questões fiscais, tributárias, que são extremamente impactantes para soluções IoT, até para que a gente possa vender, e muitas vezes a questão tributária encarece um produto no Brasil, e a gente sabe disso e temos que lutar para que essas barreiras sejam, né, transpostas e a gente possa se tornar competitivo no mercado internacional. Aqui eu trago para vocês nesse slide um resumo
dos principais tipos de iniciativa no regulatório de segurança e privacidade, que fala o que vai acontecer em regulatório de telecomunicações, regulatório de segurança da informação e regulatório de privacidade e proteção de dados pessoais. Está legível, eu espero que esse slide permaneça por um tempo que vocês possam ler, mas ele vai estar disponível na apresentação. De qualquer forma, essas informações estão disponíveis nos relatórios do MCTIC, já indicado no link anterior. Concluindo, minha gente, a gente tem que entender que a IoT é fundamental para a humanidade. Aqui nessa foto a gente pode ver uma cidade na Coreia, uma aerótrópole, que é uma cidade formada a partir de um aeroporto, um sistema de transporte, né, aeroportuário, e que é classificada como a primeira cidade inteligente do mundo. A utilização de IoT na cidade é maciça. Até o lixo é retirado por sistemas automatizados, controlados. Quando uma pessoa joga alguma coisa no depósito de lixo dentro do seu apartamento, da sua casa, ele cai num duto que é levado, transportado, todo o processo controlado automaticamente. Isso é apenas um exemplo. Bom, concluindo, o sucesso em projetos IoT, com certeza, eles vão depender de um bom plano de negócio, de um bom business case, de avaliação criteriosa do ROS, do investimento em segurança, criteriosa porque eu não posso investir de mais nem de menos, eu tenho que utilizar de uma forma em que o investimento em segurança aumente o valor da minha solução IoT, obviamente para encontrar o ROI e com isso comprovar o resultado de tudo que eu faço em relação ao IoT. Excelente a palestra do professor, ficou muito claro a importância da gente ter atenção para a segurança. A segurança é o grande dilema do IoT. Eu quero voltar e ressaltar um tema que ele falou e repassar os principais pilares que você tem que ter olho para a segurança. A gente fala da questão da prevenção de tecnologia e hoje a gente já tem estudos que provam uma média de perda que a pessoa ou a empresa que não teve esse olhar, quanto que ela gasta. Então a gente fala sobre ataque DDoS ou sobre ataques baseados na web, a gente tem uma média de perda de mais de 220 mil dólares. Claro que vai depender do seu negócio, isso é só uma média de um estudo da FEMON. E além da parte tecnológica, eu corro o risco de outros ataques. Conta um pouco pra gente, João. Bem, a IoT começa desde do seu empacotamento, ou seja, a segurança física é um ponto extremamente importante. Mas, veja, o grande marco seria os insiders, ou seja, as próprias pessoas que manipulam os sistemas e que utilizam, que controlam o sistema IoT podem ser corrompidas por ataques de engenharia social, de phishing scan, e a partir daí elas seriam aquelas que promovem as falhas internas no próprio sistema. E eu diria que sim, que o maior número que nós temos é 145 mil dólares por ataque que acontece a partir de insiders. É um número muito significativo para cada empresa. Se a gente parar para pensar, vale a pena investir em segurança. Ou seja, pessoal, essa atenção, a gente fala muito de tecnologia, mas a questão das pessoas, o envolvimento das pessoas no projeto IoT, tanto a participação delas, de todos da empresa estar com o mesmo foco, como também esse olhar especial para a segurança que não pode faltar, que o colaborador está lá dentro, está sabendo de tudo. Então ele tem um poder na mão que, se ele for mal intencionado, ele pode quebrar sua empresa ou fracassar os seus projetos. Então, muita atenção. Quando o João terminou a palestra, eu falei, poxa, que legal. Quem pode me dar suporte? Né? Eu estou com o meu projeto IoT, mas eu preciso de uma auditoria. Que empresas que eu procuro para fazer essa avaliação? E ele citou a companhia que hoje ele é líder, que é a Comp, que ela faz essa consultoria. O que mais interessante que ela consegue fazer consultorias para um conjunto de empresas. Então, às vezes, fica muito caro para uma empresa pagar sozinho e ela se junta a outras e tem um time aí
de consultores para dar esse suporte que a sua empresa precisa? Bem, eu agradeço, é o que tinha para colocar para vocês neste momento. Eu acredito que vocês possam obter outras informações a partir do meu humilde e-book, que fala um pouco sobre os direitos globais de IoT, que vai estar disponível, está nesse link que está aqui embaixo, mas também está disponível dentro da estrutura de tudo sobre a IoT do Congresso, e eu estou à disposição para qualquer pergunta, questão que possa vir. Obrigado.